Rafa Câmara coloca 9 dos 10 dedos da mão na taça. Sim, pessoal, Rafa Câmara, nesse final de semana, até agora, tá mandando muito bem na Fórmula 3. A gente vai falar sobre ele no vídeo de hoje. Mas também vamos falar aqui um pouco de Felipe Drugovich, que participou do Treino Livre 1, e também de Gabriel Bortoleto e a Sauber. E aí, a gente pode esperar algo a mais do piloto brasileiro Eda Sauber nesse final de semana na Hungria? Então, pessoal, se você ainda não é inscrito no Grid de Largada, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer parte aqui da nossa comunidade, se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, desculpa, tem o QR Code que aparece de vez em quando na tela, tem também o Pix na descrição do vídeo e, claro, se aí sim quiser fazer parte da nossa comunidade, é só pagar a partir de R$ 4,99, você vira membro, tem vários benefícios. Esse mês vai ter, além da premiação de uma miniatura oferecida pela nossa fornecedora, que todo mês a gente faz esse sorteio, tem prêmio para o segundo, terceiro, quarto colocado, tem o Grid Fantasy, tem o Grid Manager, que daqui a pouco vai começar a segunda temporada e muito mais, pessoal. Então, vire membro hoje mesmo do Grid Largada e venha fazer parte da nossa comunidade, que é maravilhosa. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Vamos falar de Rafa Câmara logo. Faltando apenas 2 etapas ou 4 corridas para o final da temporada da Fórmula 3, Rafa Câmara está com uma vantagem muito grande. Já chegou na Hungria com essa vantagem muito grande. 28 pontos de diferença para o segundo colocado, o Tsulovy. E para quem não está por dentro das regras da categoria, uma etapa principal rende ao vencedor 25 pontos pela vitória. Então, Rafa Câmara tendo 28 pontos de vantagem, tem pelo menos uma corrida principal à frente do seu rival. Pois bem, Rafa tem trabalhado muito bem até agora. Além de ser primeiro colocado no único treino livre que a categoria oferece aos seus pilotos, hoje mais cedo, no quali, Rafa Câmara foi mais uma vez pole da categoria. Sim, Rafa Câmara conseguiu a pole position e com isso mais 2 pontos foram acrescentados ao brasileiro, totalizando 30 pontos de vantagem. Rafa no quali começou muito bem, pessoal, fez um dos melhores tempos logo de cara, só que a sua volta, por ele ter saído de pista, ou seja, não ter respeitado os track limits, foi removida, foi apagada, mas sem problema nenhum. Rafa depois, em todo momento, estava conseguindo realizar um tempo bom, mas não estava conseguindo ser primeiro colocado, ou seja, pegar uma terceira, quarta, quinta colocação era possível para o brasileiro até aquele momento. Mas no final, pessoal, na sua última tentativa, Rafa Câmara foi sensacional novamente. Lembrou Rafa do início da temporada. Pole position para o brasileiro e ainda mais, pessoal, o brasileiro ainda teve sorte, porque além de fazer a pole, os seus rivais não ficaram no top 12, ou seja, ficaram em uma posição que eles não terão direito ao grid invertido e vão ficar muito atrás do Rafa na corrida principal. Tim Truex, o terceiro colocado, vai largar em 17º e Tsulovy, que é o vice-líder da categoria, apenas em 21º. Ou seja, pessoal, o Rafa está com a mão na taça. Basta ele correr bem, ficar ali na frente, não se envolver em acidente, que não precisa nem vencer. Basta administrar vantagem. Se ele sair da Hungria com esses 30 pontos, ou pelo menos aí uns 27, 28 pontos de vantagem para os seus rivais, ele já garante o título, porque ele não poderá ser ultrapassado na última rodada. Aliás, faço aqui uma correção sem edição no vídeo. Ele pode sim ser ultrapassado, mas vai ficar muito difícil disso acontecer. Claro, tem os 10 pontos da vitória na corrida sprint, tem também os 2 pontos da pole e os 25 pontos da corrida principal. Mas se o Rafa, se ele principalmente conseguir abrir uma vantagem ou segurar uma boa diferença para os seus rivais, vai ficar muito difícil dele ser ultrapassado na última prova. Isso porque não vai depender apenas dos resultados dos seus adversários, vai depender também do que o Rafa conseguir. Então o Rafa pelo menos tem o controle nas mãos nesse finalzinho de temporada. Agora, falando de Fórmula 1, nós tivemos Felipe Drugovich e Gabriel Bortoleto
participando do treino livre 1 desse final de semana. E é o seguinte, pessoal, vocês já devem estar se perguntando, como assim Felipe Drugovich está participando? Claro que a maioria deve saber, mas Fernando Alonso teve alguns problemas musculares e não pôde participar desse primeiro treino e ficou a cargo da equipe depois avisar-nos se ele vai sim poder participar do treino livre 2. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não saiu a informação oficial. Mas sendo sincero, pessoal, o Fernando Alonso já correu com o osso da mão quebrado, já correu em condições piores. Eu acredito que ele sim, ele fará o treino livre 2. Mas de qualquer forma, fica aqui a torcida para Felipe Drugovich, que ficou em 16º nesse treino livre 1, e o Lance Stroll, seu companheiro de equipe, ficou na 10ª posição. Claro, é teste, eu sempre falo aqui que não vale muita coisa, mesmo se o Felipe Drugovich fosse melhor que o Lance Stroll, eu também falaria isso, porque é sempre o que eu falo. E no caso de Bortoleto, aí vem a minha única preocupação desse dia. Porque a Sauber, pessoal, como eu já falei para vocês, ela tem um bom carro de reta, velocidade de reta. Isso eu falo desde a pré-temporada e eu disse que no GP da Bélgica e também no GP de Monza, a equipe poderia ter uma performance bem melhor do que nos outros GPs. E foi isso que aconteceu na Bélgica. Bortoleto e a Sauber tiveram uma performance excelente, a melhor do ano. Só que em contrapartida, já que a Bélgica é uma pista rápida, ou seja, favorecia o carro da Sauber, Hungaroring é um GP, uma pista que não favorece o carro da Sauber. Eles já tiveram alguns problemas com o Paul Aron e também com o Bortoleto, não fizeram bons tempos, não fizeram muitas voltas também. Então, mas fora isso, pessoal, essa pista de Hungaroring não combina com o carro da Sauber. O Bortoleto pode até ter um bom resultado esse final de semana, mas eu não acredito que a performance da equipe será muito boa. Não será, por exemplo, melhor do que Spa. Acredito que eles devem passar muita dificuldade nesse final de semana. Então já fica de sobreaviso. A Sauber nesse final de semana, pessoal, eu não acredito que ela irá bem. Mas e vocês, pessoal, o que acharam de tudo isso? Rafa Câmara garante o título nesse final de semana? Ele tem chance. E Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich? Felipe Drugovich corre na Fórmula 1 e Bortoleto, tudo que eu falei não vai acontecer, Stick, tudo que você falou não vai acontecer, Stick, e Bortoleto vai fazer uma corrida incrível, vai ter uma performance e resultados maravilhosos. Diga aí nos comentários, quero saber sua opinião. Lembrando que se você quiser apoiar, continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venha com a gente, se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.